Olá, terminei de ler esse livro aqui, ó. Já tinha um tempo que eu estava lendo, eu realmente demoro para ler. E esse livro conta a história de dois gêmeos que são rivais. Mas só que a briga deles não é pelo dinheiro, posição social, amor. Não. Eles brigam porque desde o útero eles são rivais. E o interessante é que dá para perceber o título do livro, Esaú e Jacó, e até os nomes deles, Pedro e Paulo, são referências bíblicas. E aí eu comecei a me lembrar de um outro livro que eu li há pouco tempo, do Borges, que se chama Aleph, que tem alguns contos dele, do Aleph, né, que fala sobre como, e os contos falam que como a história e os mitos, eles se repetem ao longo do tempo, como se existisse um labirinto de espelhos, né? Tipo, um acontecimento, uma história acontece do mesmo jeito anos atrás. E aí, nesse livro, Esaú, do Machado de Assis, Esaú e Jacó, né, mostra muito bem isso, que essa briga deles, existe um mito aí, eles estão revivendo esse mito, o Pedro e Paulo, porque o título é Esaú e Jacó, mas eles se chamam Pedro e Paulo. E numa época completamente diferente, né, do contexto histórico, a proclamação da República e tal, eles estão revivendo o mito, né, da disputa entre irmãos, também, né, que vem desde tempos remotos. Então, assim, não deixa de ser o quê? De um reflexo, né? Um reflexo no espelho, né? Eles estão vivendo disputas míticas, disputas místicas e bíblicas, né? Numa época completamente diferente. Aí é por isso que eu me lembrei um pouco dos contos que eu li do Borges, né? Que ele falava sobre isso também, desses reflexos, né? E aí, e também, como é curioso também, né? Porque eles são, eu estou falando do romance aqui, né? Do Esaú, Jacó e do Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são gêmeos, né? Um olha para o outro, né? Um vê a imagem do outro, mas são invertidos. E no espelho você vê isso, né? Quando você se olha no espelho, muitas vezes as letras, né, na camisa ou no livro ficam ao contrário. Então, essas dialéticas e essas oposições, esses antagonismos, né, de imagens, reflexos e inversões, você percebe ao longo do tempo. E se você estudar a história da humanidade, você vai ver que os acontecimentos se repetem, né? Se repetem. E os mitos também se repetem, né? Então, é por isso que eu achei interessante esse livro aqui, porque as interpretações elas são inesgotáveis, né, nesse livro aqui. É por isso que o Machado de Assis, ele na narrativa dele é à frente do seu tempo. Por quê? Porque ele não fica
no óbvio, né, e na objetividade da corrente naturalista vigente na época. Ele começa a buscar a psicologia, também outras questões como o misticismo, a Bíblia, né? Para quê? Para mostrar que os acontecimentos, apesar das épocas diferentes, elas vão se refletindo em diferentes épocas. É por isso que eu gostei do livro. Eu acho que eu fugi um pouco, mas quem quiser tire suas próprias conclusões. Tchau.